Oi, crianças. Oi, famílias. Tudo bem? Vamos para mais uma aula da disciplina de ciências. Eu sou a professora Michele, sou lá da EMEB Walter Kunze, como eu já havia falado para vocês. Eu que estou ministrando as aulas de ciências. Então, nós vamos dar sequência na nossa apostila, no nosso livro número 2, que nós já iniciamos na última aula. Na última aula, nós iniciamos falando sobre o tempo, né? Que a gente viu lá na apostila, que a gente utilizou várias vezes, né? Essa palavra, né? Tempo. A gente utilizou ali, que nem aquelas crianças. Ela tinha vários significados ali, né? Então, ali, ó, o tempo passa muito rápido, o tempo voa, perdemos muito tempo. Queria ter uma máquina do tempo. Dá tempo de ir no banheiro? O tempo está muito frio, o tempo está muito quente. Então a gente viu que o tempo a gente pode relacionar ele à questão das horas, dos minutos, né? Da passagem, né? De tempo, de horas, como também a questão do clima que está, né? Então ali você viu a criança falando, está muito quente, está muito frio. Então também tem a ver com as estações do ano, que a gente vai ver um pouquinho hoje também, né? A gente também viu a questão de como eles antigamente mediam, né? Pela ampulheta, né? Vimos que o tempo está relacionado aos dias, às semanas, aos meses e aos anos, né? A prof até mostrou o calendário para vocês, né? Então aqui está a ampulheta, né? Que antigamente era como a gente media o tempo, né? Onde a areia ia caindo, determinado tempo tinha se passado. Nós vimos a Marina, né? E que ela tem uma agenda, que coisas que ela faz por semana, coisas que ela faz diariamente, que ela faz todos os dias, e coisas que ela faz mensalmente, né? Uma vez por mês. Na outra aula, eu mostrei os meses, né? Nós temos 12 meses no ano, e aí nós fizemos a leitura dos meses. E a atividade da semana passada, da última aula, era para vocês procurar o mês, qual que era o mês, né? Eu até dei um exemplo que o meu é o mês 9, então o meu mês é setembro, né? E para vocês pintar o mês que vocês fazem aniversário. Então hoje nós vamos dar sequência na nossa apostila. Nós paramos na página 13. Hoje nós vamos iniciar na página 14. Página 14, 1 e o 4, forma 14, e aqui está a escrita da palavra 14. Os seres humanos e o tempo cronológico. Os seres humanos, assim como todos os seres vivos, passam por algumas etapas durante a vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecer e morrem. Essa sequência de etapas é chamada de ciclo da vida. Eu até comentei na última, né? Todos nós vamos passar por esse ciclo da vida, né? Podemos perceber a passagem do tempo observando as transformações que ocorrem no corpo das pessoas ao longo desse ciclo. Com o decorrer dos anos, passamos por diferentes fases da vida. Em cada fase apresentamos idades, características e hábitos, né? Então, aqui nós temos a infância, que é a idade onde vocês estão, né? Que a idade é de 0 a 12 anos, a gente entende como vocês ainda estão na infância, né? Do 0 até os 12 anos. Então, o indivíduo ele está na fase da infância. Depois da infância, nós vamos para a adolescência. E esse período ele vai dos 12 anos até os 18 anos.
Depois que a gente sai da adolescência, que daí a gente fala que a gente já é de maior, quando a gente faz 18 anos, a gente já é de maior, é maior de idade, né? Que daí a maioridade, né, é 18 anos. E nós vamos então para a fase adulta, nós nos transformamos em adultos. E essa idade, ela vai dos 18 até os 60 anos. Então, a maior parte da vida a gente é adulto, né? E aqui, depois que a gente passou a nosso maior tempo de sendo adultos, né? Nós vamos para a terceira idade, né? Ou velhice, né? Então, depois dos 60 anos, a gente está na terceira idade, ou velhice, ou a gente chama de idoso, né? Vamos agora para a próxima página. Nós vamos para a página 15, numeral 15, 1 e o 5. Aqui a palavrinha 15, Z. Infância. Agora nós vamos ver cada fase. Infância. Após o nascimento, as pessoas ainda não sabem falar nem andar e dependem muito dos adultos para sobreviver. Elas são chamadas de bebês. Com o passar do tempo, os bebês eles crescem, né? Seus dentes nascem e eles aprendem a caminhar, a se comunicar por meio da fala. Depois aprendem a ler, a escrever e se tornam independentes para algumas atividades, como se alimentar. Nessa etapa, as pessoas são chamadas de crianças, que é a fase de vocês, né, crianças? Então, assim, quando vocês eram bem pequenos, a mãe tinha que alimentar vocês, tinha que dar comida, tinha que dar banho, tinha que dar água, tinha que. E aí não sabia quando o que vocês queriam naquele momento, tinha que trocar fralda. Então, conforme vocês vão crescendo, vocês vão conseguindo fazer essas atividades sozinhos. Vocês já conseguem tomar um banho, escovar os dentes, né? Conseguem comer sozinhos, né? Então, vocês conseguem fazer várias coisas que com o passar do tempo, que é exatamente isso que a gente está falando, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo fazer determinadas coisas, né? E aí vai crescendo, né? Vai caminhando, vai falando, né? E vai crescendo também de tamanho, né? Além do crescimento do corpo, outra transformação marcante na infância é a queda dos dentes de leite, que são substituídos pelos dentes permanentes. Então, vocês estão bem na idade que começa, né? Já começou, né? A trocar os dentes, então vai cair esses dentinhos de leite. E aí vai vir os dentes permanentes, que eles vão permanecer com vocês até a velhice de vocês, né? A não ser que ocorra alguma coisa que algum caia, mas eles são é para eles ficar com vocês até a velhice de vocês. Então aqui nós temos, ó, para vocês entenderem o tamanho, ó, o bebê aqui nessa imagem, ele tem menos de 1 ano de idade. Então ele é bebê, né? E a gente conta por meses, né? Quantos meses depois do nascimento. Tem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí quando ele vai fazer 12 meses, que daí ele completa 1 ano. Lembra dos 12 meses que a gente estava falando? Que é 1 ano? Então, quando o bebê faz 12 meses, ele faz 1 aninho. Aqui o menino com aproximadamente 6 anos de idade, que é mais ou menos a idade de vocês, que daí ele já vai para a escola, ele já consegue caminhar, falar, se comunicar, fazer várias coisas sozinho, né? E aqui a menininha, ó. Aqui a gente está vendo que as crianças estão com aquela janelinha, né, na frente. Então, elas estão perdendo os dentes de leite. Vamos para a próxima página. Agora, depois que você sai da infância, agora nós vamos para a página 16, crianças. Depois do 15 vem o 16, 1 e o 6. 16. Depois da infância, nós vamos para a adolescência. A adolescência é um período de grandes transformações no corpo, que está se preparando para a fase adulta. Podemos chamar de adolescentes os jovens que têm de 12 a 18 anos de idade, né?
É mais ou menos quando eles são jovens, né? A gente chama, não são adultos, não têm ainda 18 anos, então eles estão na fase da adolescência. Aí começa várias transformações no corpo, né? Se transformando, vão se adaptando até chegar na fase adulta. A idade adulta. Nesse período, geralmente acontece a reprodução, ou seja, é quando as pessoas têm filhos, né? Aqui nós vemos uma mulher adulta e grávida, né? Então eles vão se reproduzir, vão fazer mais crianças, mais, aí vai vir bebê, vai começar tudo de novo, né? Depois que a gente vai para a idade adulta, a gente passa toda essa fase, nós vamos para a velhice, né? Para nossa terceira idade. Hoje em dia a gente fala que uma pessoa, né? As pessoas depois dos 60 anos, elas são bem ativas, né? Então, assim, não são mais aquelas pessoas que você já via de cabelo branco, que tinha dificuldade de locomoção, né? Que tinha muitas doenças. Hoje em dia as pessoas, elas são muito ativas, fazem muitas atividades ainda. Então, com 60 anos, a pessoa está bem jovem ainda, né? Então, não necessariamente a gente precisa falar velhice. Pode também falar terceira idade. Tem gente que não se importa, né? Então, a velhice ou a terceira idade. Com o passar do tempo, na velhice, as pessoas são chamadas de idosas. Nessa fase, o corpo sofre mais algumas transformações. A cor do cabelo, por exemplo, se torna acinzentada ou branco. Conforme a gente vai envelhecendo, não precisa ter 60 anos. Já começa a aparecer uns fiozinhos aqui, ó, escondidinhos até a gente chegar lá na velhice. E aí, tá tudo branco se não pintar, né? Por isso que muita gente pinta, não gosta de cabelo branco. E aqui nós temos um grupo de idosos, né? Característicos, todos com os cabelos meio grisalhos, meio brancos, né? Então agora nós vamos para a próxima página 17. Em cada fase da vida, o ser humano passa por transformações que precisam ser compreendidas e respeitadas. O choro de um bebê, por exemplo, é a maneira como se expressa. Como que o bebê vai falar que ele está com fome, né? Como que ele vai dizer que ele está com a fralda suja, que ele está com sede? Ele chora. Ele não tem ainda, ele não adquiriu a fala, né? Cada criança também aprende e se desenvolve em um ritmo que pode ser diferente dos outros. Um exemplo é que, enquanto algumas já falam, outras ainda estão aprendendo. O importante é que todos sejam respeitados e valorizados. Nem toda criança, porque ela tem 2 anos, 1 ano, 3 anos, ela tem que estar. Uma criança com 1 ano, ela pode ainda não estar andando, mas às vezes tem uma criança que ainda não completou 1 aninho e aí ela já está caminhando. Tem criança que está já com 1 ano e alguns meses, não começou a caminhar. Cada um tem seu ritmo, igual lá na escola. A gente ensina, explica alguma coisa para vocês, e aí tem um coleguinha que aprende mais rápido, tem um coleguinha que aprende assim, num período não tão rápido, não tão devagar. Tem coleguinha que aprende um pouco mais devagar. Cada um tem o seu ritmo. Alguns têm mais facilidade, outros mais dificuldade, mas todos vão aprender. Cada um no seu tempo. Por isso que a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Não é porque eu já aprendi a ler que o coleguinha não aprendeu a ler que eu vou ter que ficar fazendo piadinha com ele. Não, ele também vai aprender no momento dele. Daqui a pouquinho ele também já aprende. Então a gente tem que respeitar sempre o outro. Cada um tem o seu tempo. E é isso que a gente está trabalhando. Tempo. Agora que você já sabe como o tempo cronológico se relaciona com as nossas atividades, com as mudanças que acontecem no nosso corpo, vamos aprender o que é tempo meteorológico. Então, o tempo cronológico é quando a gente nasce bebezinho, né? Aí depois a gente vai para a infância, né? Que a gente é criança, depois a gente vira adolescente, e aí depois a gente vai para a fase adulta e depois para a velhice, né? Isso todos todo mundo não tem o que fazer, todo mundo vai ter essa esse tempo cronológico, né? Não tem como pular uma fase. Você não pode sair da infância e virar adulto logo. Não. Seu corpo faz todo esse processo para você se desenvolver corretamente.
Agora nós vamos para o tempo meteorológico. Tempo meteorológico também é chamado de tempo atmosférico. É o estado atual da atmosfera em determinado local e instante, sendo caracterizado pelas condições de fatores do clima, lembra? A temperatura, chuva, vento e entre outros. Então, agora, o tempo meteorológico quer dizer estar relacionado ao clima, à temperatura, a chuva, vento, né? Tudo que está relacionado ao clima, né? A atmosfera, aqui tem essa palavrinha aqui, ela está grifada. Então, aqui tem uma explicaçãozinha o que significa a atmosfera. É a camada de ar que envolve o planeta Terra, que fica em volta do nosso planeta Terra. Vamos pegar aqui, ó, como se esse fosse o nosso planeta Terra. Então, a atmosfera é o que está em volta, envolve, né? Envolve o nosso planeta Terra. Para cuidar da saúde do nosso corpo, também é importante considerar as condições do tempo meteorológico. Confira algumas dicas na página a seguir. Vamos para a página, depois do 17 vem o 18, né? 1 e o 8. 18. Em um dia de frio, por exemplo, precisamos usar roupas que mantenham o nosso corpo aquecido. Aqui na nossa região, a gente, que nem eu falei na última aula, a gente não tem inverno. Tem alguns dias que a temperatura baixa bastante. Mas se a gente morasse num frio, numa região lá do sul, que tem frio, que dá neve, chuva congelada, granizo, a gente não podia vestir as roupas que a gente está exatamente hoje, né? Porque hoje está quente. Então, o que ia acontecer? A gente tem que ir ver que essas condições do tempo, a gente tem que se vestir adequadamente, né? Então, o nosso corpo, para a gente conseguir cuidar